Beleza, pessoal. Então vamos lá começar o primeiro projeto, que é a nossa calculadora de índice de massa corporal, né? É o IMC. Então a gente já viu como mexer no terminal, como executar os comandos básicos no terminal, né? Então a gente vai poder começar agora a focar agora no código em C, tá? Então a gente pode entrar aqui no nosso diretório de projetos que nós temos aqui e nós vamos criar aqui um novo diretório chamado projeto 1. Podemos entrar nele e não temos nada dentro dele por enquanto, né? Então a gente vai aqui criar o nosso arquivo main.c. Então se a gente listar aqui o conteúdo, a gente tem o nosso arquivo main.c. Então é aqui que o nosso código em C vai ser escrito. Então a gente vai com o nosso editor de texto abrir esse arquivo main.c. Você pode usar o seu editor de texto, qualquer um, qualquer ideia, qualquer editor de texto que você queira usar. E a gente pode começar a escrever o nosso programa em C. Todo programa inicia, né, sempre que a gente está aprendendo uma linguagem de programação, a gente inicia com o computador dizendo para a gente olá mundo, né? Hello World em inglês. Então a gente vai começar, não vamos quebrar essa tradição e vamos fazer o nosso primeiro programa em C escrevendo Hello World, ok? Então, vamos comigo aqui. O que é que a gente precisa para escrever esse Hello World, que é o programa mais simples que tem em C? O programa mais simples que você pode escrever em C é o Hello World, por isso que a gente inicia com ele, que é simplesmente exibir a frase Hello World na tela. Todo programa tem que ter um ponto de entrada para começar a execução deste programa. E em C, o ponto de entrada é uma função chamada main. E toda função precisa de parâmetros de entrada. Ou tem 0 parâmetros de entrada, ou tem 1 parâmetro de entrada, ou tem mais de 1 parâmetro de entrada. Nós vamos começar ela sem nenhum parâmetro de entrada. É uma função. Se você lembrar lá da matemática, né? Quando a gente tinha uma função f de x, né, a gente escreve ela assim, a função f entre parênteses x. Então é a mesma coisa aqui. A gente tem uma função chamada main, que é o ponto de entrada do nosso programa em C. Ela é uma função, então ela vem em seguida dos parênteses e aqui vai ficar o primeiro parâmetro. Parâmetro 1, parâmetro 2 e etc. Só que por enquanto a gente não vai aceitar nenhum parâmetro na função main. Essa função main, ela retorna alguma coisa. Da mesma forma que nossa função de x, ela retorna alguma coisa, né? Geralmente é, sei lá, x mais 2, por exemplo, né? Então, ela vai retornar quando você colocar x, se você colocar x1 aqui, 1 mais 2, 3. Então, x, essa função vai retornar 3. Então, da mesma forma, a função do computador também faz isso. Então, ela vai retornar alguma coisa, um número ou outra coisa. Nesse caso, a função main retorna um número e é um número inteiro. A convenção do C é, antes do nome da função, tem que ter o tipo do retorno. Então, a gente vai retornar um número e o tipo deste número é um inteiro, porque nós temos vários tipos de número, né? Temos inteiro, decimal, né? E assim por diante. Mas o que é que tem dentro dessa função main? Aí vem o corpo da função main. Ela é definida entre chaves. E dentro das chaves vai vir o corpo da função, que é o que vai ser executado por essa função. Eu posso colocar assim, eu posso colocar a chave aqui embaixo, tanto faz. Não tem diferença nenhuma. Então, como a gente sabe que a função main vai retornar um inteiro, né? Ela vai ter que retornar alguma coisa. E a gente vai retornar um número 0. 0 é um número inteiro e a gente vai retornar isso. Talvez eu acho que eu me enganei. Eu acho que esse é o programa mais simples que se pode escrever em C. É a função main, é o ponto de entrada da função, que vai retornar um inteiro e a gente está retornando 0. Ela é o programa mais simples em C que você pode escrever, só que ele não faz nada, né? Então tá aqui, nós temos uma função em si, nosso primeiro programa, vamos dizer assim, em C. Ele é inútil, não faz nada, né? Mas a gente pode tentar compilar. E eu vou explicar o que é o processo de compilação. Vamos lá. Eu vou abrir um outro terminal e eu vou colocar lado a lado aqui. Então eu vou entrar no nosso mesmo projeto, projeto 1. Eu vou listar aqui, nós temos o nosso main.c, né, que contém isso daqui.
tem um comando chamado file no Linux, que ele diz que tipo de arquivo que é. Se eu botar aqui file main.c, esse programa está me dizendo que esse arquivo main.c ele é um C source, que é um código-fonte de C. E o que tem dentro dele é um texto em ASCII. E é isso mesmo que tem. É um código C e tem texto aqui dentro dele. Então eu não consigo executar texto. O computador não entende texto. O computador entende binário. Zeros e uns em sequência. Para a gente poder fazer o computador executar um código em C, a gente tem que compilar esse código aqui. E compilar o código significa transformar o arquivo de texto em arquivo binário. É isso que uma compilação faz. E para a gente compilar, a gente precisa de um compilador, que é um programa que vai fazer justamente isso. Ele vai pegar um código em texto, que é o código-fonte, e vai transformar esse código-fonte em um código binário. São zeros e uns que o computador pode entender. E no Linux, ou no WSL do Windows, o nome desse compilador que a gente vai utilizar é GCC, GNU C Compiler. Para a gente transformar esse arquivo main em um arquivo binário, a gente executa GCC e a gente passa como entrada para esse programa o nome do arquivo, o nome do nosso código-fonte. Ele não fez nada, quer dizer, ele fez sim, mas ele não deu nenhum resultado na tela. E isso no Linux quer dizer que é bom. Quando nada acontece é porque foi com sucesso. Se algum erro tivesse acontecido, apareceria uma mensagem de erro. Agora, se a gente pedir para listar, se a gente der um outro ls aqui, a gente vai ver que a gente tem o nosso main.c e a gente tem um arquivo chamado a.out, que é o nosso binário. Como eu não disse para o compilador qual que era o nome do meu arquivo binário a ser gerado, ele gerou automaticamente esse arquivo chamado a.out. Eu vou dar um ls aqui em formato de lista para a gente ver aqui. E o tamanho dele, você vê que tem 15 KB de tamanho, né? Eu posso dar um ls-l para listar H, que é como o humano pode ler. Em vez de aparecer aqui, vai aparecer em um formato mais legível. Então tem 16 KB. E se eu executar o comando file nele, a gente agora, ele não é um arquivo de texto, ele é um ELF 64 bits. LSB Py Executable. Então você vê aqui, ó, ele é um arquivo executável compilado para 64 bits e o tipo de executável é um arquivo ELF. E esses arquivos ELF são os executáveis do Linux. Então nós temos um arquivo executável, nós temos um binário aqui. A gente pode, por curiosidade, tentar abrir esse binário num arquivo de texto. Vamos fazer isso. Vamos abrir aqui no arquivo de texto. E a gente vê aquele ELF e um monte de coisa estranha aqui. Por quê? Porque isso realmente não é um arquivo de texto. São zeros e uns. E o editor de texto está tentando converter todos esses zeros e uns em texto. E está falhando miseravelmente, como vocês podem ver, né? Então, quando você abrir um arquivo e tiver esse jeitão aqui, muito provavelmente ele é um arquivo binário. Tá? Então vamos sair aqui. Eu vou limpar a tela. Se a gente digitar clear, a gente pode limpar a tela, né? Outra forma de fazer isso é Ctrl L no teclado. Ele também limpa a tela. Então, vamos aqui listar nossos arquivos e aí vamos executar. Para executar no Linux, a gente digita ponto barra, que para se referir que a gente quer executar um arquivo do diretório local, né? O diretório local é ponto e o nome do arquivo, do executável. Quando a gente aperta o Enter, nada acontece, porque o nosso programa não está fazendo nada. Mas você veja que, como eu falei antes, no Linux, quando nada acontece é porque foi executado com sucesso. Então não ocorreu nenhum erro. Então isso aqui é um código de C válido. Isso aqui não, né? Isso daqui é um código de C válido. A gente acabou de compilar ele, executou e ele não deu nenhum erro. Então, funcionou. Beleza? Então, o que é que a gente viu aqui? Por que tudo isso aqui é importante? Porque vocês vão começando a perceber e a entender como que você, como um programador, se comunica com o seu computador. O computador entende binário, entende zeros e uns, certo?
E para você... É inviável para a gente escrever zeros e uns. A gente não sabe. Tudo isso aqui, o que o compilador faz, ele converte da maneira em zeros e uns que o computador entende. Né? São zeros e uns aleatórios, são zeros e uns estruturados. Mais lá na frente a gente vai ver com detalhes. Então o compilador faz isso. Ele transforma isso aqui em zeros e uns que o computador entenda. E para a gente se comunicar com o computador, a gente não vai escrever zeros e uns, a gente vai escrever como a gente humano entende. Né? Então a gente consegue entender que isso aqui é uma função main, que não tem nenhum parâmetro, retorna o inteiro e eu estou retornando zero dessa função. E é justamente isso que o computador está fazendo. Quando eu compilei esse código e pedi para o computador executar, ele entrou nessa função main, retornou zero e saiu. Que é justamente o que a gente está pedindo para ele fazer. Para mostrar que isso é verdade que eu estou falando, que eu não estou inventando nada, no Linux a gente tem um comando que é, deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que é cifrão interrogação, ou é interrogação cifrão. Eu não lembro, a gente vai pesquisar no Google, mas a gente vê qual foi o valor retornado do último comando executado. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu executo esse programa a.out aqui que a gente acabou de criar, ele me retornou alguma coisa, ele me retornou zero. Como é que eu sei que ele me retornou zero? É esse comando do Linux que a gente vai pesquisar junto agora aqui no Google. Como saber o resultado do último comando executado no Linux. É alguma coisa como... Aqui, é isso aqui mesmo. Eu não estava fazendo isso não? É cifrão, interrogação. Cifrão, interrogação. Por que não deu certo? É eco, cifrão, interrogação. Isso mesmo. Isso. Então vamos lá. Cifrão, interrogação é a variável que fica armazenada o resultado do retorno do programa. E eu quero exibir o valor dessa variável. No Linux Bash, que é uma outra linguagem de programação, aqui que a gente está usando agora, no terminal, né? Para a gente imprimir o valor de uma variável é echo. Se eu quero imprimir o valor dessa variável aqui, eu digito echo, o nome da variável. E essa variável aqui, ela se refere ao retorno da última função, do último programa executado. Retornou zero, porque zero é sucesso. Por isso que a gente retorna zero na função main. Zero significa sucesso. Então vamos executar o nosso programa a.out. Executei e eu vou executar esse echo. Deu zero. Aí você vai dizer, mas aí é sacanagem, já estava dando zero, não quer dizer que era do seu programa. Então vamos mudar aqui, botar aqui 89. Vamos botar 89. Aí o que a gente tem que fazer? A gente mudou o nosso código-fonte, então a gente mudou esse carinha aqui. A gente tem que compilar de novo para atualizar o conteúdo desse cara, concorda? Então a gente tem que compilar de novo. Vou executar nosso GCC main.c. Dá um Enter. Ele gerou esse novo arquivo aqui novamente. 5 de maio, 16h13 foi a última vez que a gente gerou. Então vai estar 4h22 quando der o ls aqui. Exatamente aqui, 4h22. Ele acabou de gerar esse cara. Agora ele gerou esse cara com essas atualizações que a gente acabou de fazer aqui. Agora vamos executar a.out. Executou. Poxa, será que retornou 89? Vamos ver. Echo. Interrogação. 89. Então, nosso programa em C está funcionando. Está provado por A mais B aqui. O que eu estou falando aqui não é invenção minha, tá? Beleza. Então, vamos fazer um negócio melhor, né? Vamos mandar ele imprimir o tal do Hello World. Vamos fazer ele executar esse Hello World. Né? Deixa eu aumentar o tamanho disso aqui. Opa! Alguma coisa está errada. Isso, agora sim. E aí, existe uma função... Pronto, tudo vai ser novidade aqui, né, para a gente. Então, mais uma coisa nova é a função de imprimir em C, se chama print. Muito bom, né? Fácil lembrar. Só que é printf. Não é só print, é printf. Que ele vai imprimir formatado. A gente vai aprender já por que é formatado.
mas é printf, certo? E a gente vai escrever aqui uma string hello world. Olá, mundo. Tem várias coisas acontecendo aqui. Primeiro, a gente está chamando uma nova função, se você reparou bem, né? É um nome com parênteses e uma coisa dentro. Então a gente já aprendeu aqui que isso é uma função. E ela aceita parâmetros. Ela aceita o texto que a gente quer imprimir. Tudo que for texto, a gente coloca entre aspas duplas, que vai representar uma string. Uma string é uma sequência de caracteres. H-E-L-L-O, vírgula, espaço, W-O-R-L-D, exclamação. Todos esses caracteres juntos formam uma string chamado Hello World e a string tem que ser entre aspas duplas. É assim que funciona em C e na maioria das linguagens de programação. Então a gente salva esse nosso arquivo, aí a gente vai lá no nosso terminal novamente. Eu vou limpar aqui e vou chamar nosso GCC main.c para a gente compilar de novo. Ixi, apareceu um monte de erro. E aí a gente tem que ter muita cara, porque muita calma, porque o compilador vai ajudar a gente. O que é que ele está dizendo aqui? A declaração implícita de uma função, printf. Aí ele até aponta aqui, ó, o erro está aqui, printf. Declaração implícita é uma maneira não muito boa, né, do compilador dizer: eu não sei onde é que está essa função printf que você está chamando. Eu não conheço. E aí ele dá uma nota aqui, ó. Ele fala: ó, preste atenção, você pode incluir stdioh ou prover uma declaração para printf. Aí ele já está dando uma dica aqui para a gente. A gente tem que incluir esse cara. E eu vou explicar o que é isso. Mas primeiro vamos incluir. Vamos copiar não. Vamos escrever aqui, ó. E aí eu vou incluir. Eu vou botar aqui, ó, include stdio.h. Vou salvar e vou compilar. Vou repetir. Aí a gente pode usar as setinhas aqui do teclado para cima. Ele vai repetindo todos os comandos que eu fiz anteriormente. E se eu botar para baixo, ele vem voltando. Todos os comandos que eu fiz, né? Então, para repetir o último comando, a gente pode apertar para cima aqui na setinha do teclado e apertar Enter. E aí você vê que ele compilou com sucesso. Ou seja, ele não estava conseguindo achar essa função. E aí a gente tem que dizer para o compilador: olha, inclua esse arquivo aqui, stdio.h, durante a compilação, porque é lá dentro que essa função printf se encontra. É isso que a gente está dizendo para o compilador. E esse arquivo aqui está dentro dos arquivos de bibliotecas do seu computador. Por que bibliotecas? Porque são bibliotecas de funções. Tem várias funções dentro de cada arquivo desse aqui. Então, uma vez que a gente incluiu esse arquivo stdio.h durante a compilação aqui no nosso arquivo, o compilador, durante a compilação, ele conseguiu encontrar essa função aqui dentro. É isso que está acontecendo. E agora, a gente conseguiu compilar com sucesso, a gente pode imprimir, agora, executar, né, o nosso programa. E aí, você vê que a gente conseguiu imprimir Olá Mundo aqui no nosso terminal. O programa está fazendo exatamente o que a gente pediu para ele fazer. Ele está incluindo essa biblioteca de funções, está entrando na nossa função main, que é o ponto de entrada do nosso código em C, está imprimindo Hello World e está retornando 0. Aí eu posso até dar um eco de novo aqui. E a gente vê que ele está retornando 0, que é sucesso. O papagaio do vizinho não para de cantar aqui. A gente percebe que apareceu um símbolo estranho aqui, né? A gente só pediu para ele imprimir Hello World e era para ter acabado na exclamação. E ele está imprimindo esse símbolo de porcentagem aqui. A gente não pediu para ele imprimir isso. Aí isso é um artefato gerado aqui pelo sistema operacional mesmo, porque essa função de imprimir, ela literalmente faz exatamente o que a gente manda. A gente mandou ele imprimir só Hello World e ele imprimiu. Só que aí o sistema operacional, quando volta o controle do terminal, ele quer imprimir isso aqui nessa linha, só que ele não pode. E aí ele dá uma quebra de linha forçada aqui e ele imprime essa coisa aqui embaixo. Então, em C, a gente tem alguns caracteres especiais. Por exemplo, um deles é o /n. Esse caractere aqui significa quebra de linha.
Isso aqui, apesar de ser 2, aqui, ó, a gente escrever 2 caracteres, o compilador C entende isso como um caractere só. É um caractere de quebra de linha. Então, se a gente quer quebrar a linha, a gente coloca esse cara aqui. E agora, quando a gente compilar novamente nosso programa, GCC main, executar de novo o programa, a gente não vê mais esse símbolo estranho, porque quando o sistema operacional voltou o controle do terminal, ele começou a imprimir daqui, sem tomar de conta o código que o programa em C tinha imprimido antes. Ou seja, ele quebrou a linha. Para a gente mostrar isso de uma maneira melhor, eu vou retirar essa quebra de linha e vamos imprimir aqui uma outra string, em português agora. Olá, sem acento mesmo, mundo. Vou botar em maiúsculo para ficar padrão ali. Olá, mundo. Vamos compilar nosso programa de novo. Vamos rodar. Como eu pedi para ele, eu não pedi para quebrar a linha, ele não vai quebrar, ele não vai fazer nada que eu não peça. Então ele escreveu junto. Hello World, olá mundo, tudo junto. Tá vendo? Agora, se eu coloco uma quebra de linha aqui e uma quebra de linha aqui também, ó, você vê que apareceu de novo aqui o símbolo de porcentagem. Né? Então isso aqui vai quebrar, isso aqui também vai quebrar. Quebrar que eu falo, quebrar a linha, não quebrar o código. Né? Eu vou limpar aqui a tela que ficou cheia. Eu salvei o arquivo, certo? Acho que estou fazendo um pouco rápido, mas vocês conseguem acompanhar, vocês podem voltar, dar pausa no vídeo. Então eu salvei o arquivo e eu vou executar novamente gcc main.c. Compilou com sucesso, não deu nenhum erro. Vou executar o nosso a.out. E aí você vê agora que ele quebrou a linha da maneira que eu pedi. Temos o nosso primeiro programinha em C. Agora vamos lá para o nosso índice de massa corporal, finalmente. Agora que a gente já sabe algum básico, já sabe pelo menos o básico de compilar e rodar o nosso programa, que isso vai ser importante nas nossas iterações. A gente vai mudar o código, compilar, rodar. Alterar o código, compilar, rodar. Cada ciclo desse é uma iteração que a gente vai fazer, né? Agora a gente sabe já imprimir as coisas na tela, a gente pode pegar dados do usuário. Então, no nosso programa de cálculo do índice de massa corporal, a gente vai precisar de alguns dados do usuário. Por exemplo, a gente vai precisar, vamos apagar o que está aqui, a gente vai precisar do usuário peso e altura. Ele vai precisar dessas duas informações do usuário. Ou seja, são duas variáveis que a gente tem que armazenar para a gente fazer algum cálculo. Eu já vou colocar aqui o cálculo do índice de massa corporal, ele é o peso dividido pelo quadrado da altura. Altura ao quadrado. Altura ao quadrado. Vou até tirar isso aqui. Então, isso aí é o índice de massa corporal, né? É o peso em quilogramas e a altura em metros ao quadrado. Elevado a 2, né? Então, você vê aqui que a gente precisa do peso do cara, da altura do cara, para a gente poder calcular o IMC. Então nós temos que armazenar o peso que o usuário vai informar para a gente em algum lugar, para a gente utilizar nesse cálculo. E a gente vai ter que armazenar a altura em algum lugar também. Então a gente vê mais ou menos aqui que o peso, a gente geralmente fala 80 quilos, 85, a gente nunca fala 85,3 quilos. Eu peso 85,3 quilos, embora a balança nos dê esse resultado quebrado, né, com casas decimais. Quando a gente vai falar, a gente fala, eu tenho 83 quilos. Então a gente poderia, por exemplo, considerar esse peso como sendo inteiro. Já a altura, a gente fala, eu tenho 1,75, 1,78, 1,63. Então a gente fala a casa decimal naturalmente já na altura.
Então, não é um inteiro, é um número decimal. E decimal em C é float. Então, o que é que eu estou dizendo com isso aqui? Eu estou dizendo ao programa em C que eu vou precisar de duas variáveis para armazenar essas informações e eu tenho que dizer o tipo da variável. Então, para declarar a variável, é igual a função, só que não tem o abre e o fecha parênteses, né? É o tipo da variável e o nome da variável. Eu não falei, mas C tem ponto e vírgula no final de cada statement. Cada linha dessa é um statement. E é assim que o C significa que, beleza, você acabou sua operação aqui, você acabou a sua frase aqui. Então, sempre que a gente acaba alguma frase, ou seja, eu declarei uma variável inteira peso, eu digo ponto e vírgula. E aí o compilador vai saber, beleza, o que veio depois já é uma outra frase. Agora, antes de perguntar ao usuário pelo peso e altura, vamos agora definir, atribuir, melhor dizendo, alguns valores a essas duas variáveis. Aqui eu declarei declaração de variáveis e aqui eu vou definir os valores das variáveis. Então eu vou dizer que peso vai ser 75 e a altura vai ser 1,75 m. Agora, o compilador C, quando for compilar, ele já sabe que dentro dessa variável peso, ele vai colocar o valor de 75 e dentro desta variável altura, ele vai colocar o valor 1,75 m. E a gente pode tentar imprimir. A gente já sabe imprimir, não é? A gente sabe que printf imprime e a gente coloca o que a gente quer imprimir dentro de aspas duplas. Agora que vai vir o formatado desse F aqui, ó. Porque a gente pode imprimir strings, como a gente já fez, né? Seu peso é. E a gente pode imprimir também números. E aí vem a formatação. Quando a gente quer formatar alguma coisa, ou seja, quando a gente quer imprimir uma variável dentro da string aqui, a gente coloca um símbolo de porcentagem seguido de algumas letras, uma ou mais. Para inteiro, a letra é D. E aí a gente dá vírgula, ou seja, esse é o primeiro parâmetro da função printf. O primeiro parâmetro é a string que ele quer imprimir. E os outros parâmetros que vêm a seguir são as variáveis que a string está dizendo que tem que imprimir. O compilador vai saber aqui, por essa string, que ele vai imprimir tudo isso aqui e ele está esperando uma variável do tipo inteiro. Pode ser um i aqui também, que é até melhor de lembrar, né? Inteiro i. Então, o que é que eu quero imprimir aqui? Qual o valor de que variável que eu quero imprimir aqui? É o valor da variável peso, que é 75, peso. Acabou, simples. Salva. Vamos lá para o nosso terminal. Vamos compilar novamente o nosso arquivo main. .c, não .x. E aí eu vou colocar lado a lado aqui para a gente ver o que é que ele está fazendo aqui. Ó. Ele vai imprimir esse cara aqui. Já está compilado, compilou com sucesso. Show de bola, não deu erro nenhum. Então vamos... Está aqui. Seu peso é 75. Eu esqueci de botar o quebra de linha aqui. Eu volto aqui para o terminal, compilo novamente e rodo o programa novamente. Seu peso é 75. Está aí. Então ele está fazendo exatamente isso. Está imprimindo a string aqui. Ele sabe que ele vai ser substituído %i por peso. Se eu colocar outra coisa aqui que não um inteiro, vai dar erro. Aí vamos tentar colocar aqui o valor de altura, que não é um inteiro, é um float. Vamos colocar a altura e ver o que acontece. Ou vai dar algum erro, ou vai dar um comportamento inesperado. Aí a gente tem que compilar novamente, né, para refletir as mudanças que a gente fez aqui. E vamos rodar novamente. E aí você vê, né? Não deu erro de compilação. E aí que vem a coisa, né? Que muita gente acha ser difícil por causa desse tipo de coisa. Porque para o compilador isso aqui está tudo ok. Mas quando você vai rodar, aí não está ok. Ele imprimiu alguma coisa, mas ele não imprimiu nem em 75, nem 75, ele imprimiu qualquer coisa. E a gente vai depois entender o porquê que isso acontece.
Mas, por enquanto, tenha bastante cuidado de colocar a variável e os tipos da maneira correta aqui dentro do printf. Então, vamos voltar aqui para peso. Vou imprimir também a altura, né? Então, vamos botar um outro printf. Eu vou copiar e colar essa linha. E vou colocar sua altura é. E eu gosto de deixar alinhadinho assim, ó. Quando for imprimir, que fica legal. E agora a altura é o quê? É float. Float é F. Aí fica bem fácil de lembrar, né? I inteiro F float. Altura. Show de bola. Então é aqui que vem, isso aqui é o formato. A gente está formatando nosso print, nossa saída. Então vamos compilar novamente. E vamos executar. Tá aí. 75 e 1,75 com um monte de zero depois. E aí eu vou falar só mais um detalhezinho dessa formatação. Eu só quero 2 casas decimais aqui. Eu só quero exibir 2 casas. Então eu posso colocar aqui, ó, na formatação ponto 2. Ou seja, depois do ponto eu só quero 2 casas decimal. Aí eu salvo o arquivo. E aí ele vai nos dar somente 1.75 quando executar. Está aqui. 1.75. Beleza? Show de bola. Agora tem um pequeno detalhe que é um pouco chato. Você está percebendo que quando a gente compila, a gente está tendo que escrever toda vez esse negócio aqui, gcc main.c. Isso é um pouco chato, né? Principalmente quando a gente está modificando muito, compilando, modificando, quando a gente está iterando muito rápido, fica muito chato fazer isso. Digitar esse A.out aqui é chato, né? Então a gente pode escrever um script que a gente execute o script e o script compile para a gente não tenha que ficar digitando isso. E é exatamente o que a gente vai fazer agora. Então eu vou criar um novo arquivo no nosso diretório aqui, chamado build.sh. SH é a extensão de shell script, que é justamente o que o nosso terminal entende. Nosso terminal entende shell script. Aquele comando que eu digitei echo, isso aqui é shell script, certo? Então é o que nosso terminal compreende. Então a gente vai automatizar isso aqui para a gente não ter que ficar digitando na mão toda vez. E aí você vê que build.sh foi criado, mas eu quero executar ele. Eu quero executar ele da mesma forma que eu executo esse A.out aqui. Ó. Eu quero executar ele assim. Ó. Lembra? Que a gente digita ponto, barra e o nome do executável, né? Para executar aqui no terminal. E aí ele dá a permissão negada, ele não deixa eu executar. Porque além disso aqui não ter nada, né? Eu vou abrir ele aqui no nosso editor de texto aqui, ó. Né? Você vê que não tem nada, né? Build.sh aqui, ó, não tem nada aqui dentro. Então eu posso dizer ao Linux para tratar esse cara aqui como se fosse um executável. Que tem um comando para fazer isso, é chmod, que é change mode, mudar o modo. Eu quero mudar o modo desse arquivo para o modo de execução, que ele pode ser executável. Deixa eu dar aqui, ó, um ls no formato de list, que você vê, ó, as permissões dele aqui, ó, nosso build.sh, tem um monte de permissão aqui. R é leitura, W é escrita e esse sinalzinho de menos é nada. Aí você vê que tem leitura escrita, leitura escrita, leitura. E o nosso executável, além de ter leitura escrita, ele tem X. Esse X aqui é de execução. Então, a gente pode ler nesse arquivo, escrever nesse arquivo e executar esse arquivo. Então, isso aqui são os modos os modos do arquivo. Modo leitura, modo escrita e modo execução. Então, eu quero mudar o modo desse arquivo, build.sh, change mode. Eu quero mudar o modo para adicionar mais o X de execução nele. E qual é o arquivo que eu quero fazer isso? É no arquivo build.sh. Então, quando eu dou um Enter aqui, você vê que não deu nenhum retorno, ou seja, ele foi executado com sucesso. E agora, se a gente der um ls -l de novo,
a gente vê que ficou verdinho aqui, ó, o que quer dizer que tem aqui, ó, o X foi adicionado, tá vendo? O modo de execução foi adicionado nele. Então eu já posso executar esse script com build.sh, né? ./build.sh. Ele não vai fazer nada porque não tem nada escrito dentro dele. E aí a gente vai escrever agora um pequeno shell script, que nada mais é do que a gente já estava escrevendo aqui. Nada de novo. gcc main.c. Eu vou escrever isso, literalmente isso. O conteúdo do arquivo vai ser só esse. Tanto é que eu vou dar um cat aqui, ó, para visualizar o conteúdo de build.sh. É só isso aqui que tem nele. E aí, quando eu executar, ele executou a compilação do nosso programa. Como se a gente tivesse digitado isso. É exatamente isso que ele faz. Ele executa tudo que tiver aqui como se fosse a gente que estivesse executando. Aí agora fica melhor de a gente só escrever isso daqui. E melhor ainda, porque a gente vai começar a adicionar coisas aqui. Por exemplo, eu não gosto desse a.out aqui. Porque a gente não dá um nome para o nosso programinha, né? Então vamos dar um nome para ele. -o de output. O GCC vai dar como output, ou seja, o resultado da saída do comando GCC vai ser o nosso executável, que vai ter nome IMC. Então o output vai ser IMC e eu vou compilar o arquivo main.c. Aí eu vou salvar esse cara. Eu vou apagar o a.out. Apaguei. Aqui. Opa, você não está vendo, mas você vai ver agora. Apaguei e eu vou executar o build.sh, que agora ele vai nos dar o nosso IMC. E aí a gente pode executar o nosso IMC aqui. Então é isso. E agora a gente pode adicionar mais coisas aqui. Agora que a gente tem o nosso script, a gente pode colocar mais coisas aqui. Eu gosto de colocar duas flags aqui, que é o all e o extra. Isso aqui vai dizer para o nosso compilador para nos dar todos os avisos que ele tiver que dar durante a compilação e mais alguns extra. Isso aqui vai servir para nos proteger mais de coisas erradas que a gente possa fazer quando estiver compilando, escrevendo o nosso código. Então, por enquanto, vai ser esse aqui o nosso script. Eu vou mandar compilar de novo, executando o nosso script. E está tudo bem, o compilador não está reclamando de nada. Então, eu vou fechar esse buffer de texto aqui e vou ficar só com o nosso main.c aqui. Beleza. Então, a gente tem aqui nosso peso e altura. A gente pode declarar e definir as variáveis ao mesmo tempo, na mesma linha. Isso vai diminuir um pouco o tamanho do nosso código, que sempre é bom, né? Então, em vez de fazer a declaração e a definição separadamente, a gente pode juntar os dois. Eu estou declarando e definindo na mesma linha. 1.75. Menos não, igual. Aí a gente já pode se livrar disso aqui. E aí nosso código ficou um pouquinho menor. A gente compila para saber se está tudo certo. Tudo certo, não deu problema nenhum. Vamos rodar também, porque às vezes o erro só aparece quando roda. Está tudo certinho. Então, inclusive, a gente pode até botar, seu peso é 75. 75 o quê? Quilos. E, ou seja, logo depois aqui do número, eu boto espaço, quilos. E minha altura é tantos metros. Então, eu posso agora salvar, limpar a tela, compilar de novo e rodar o nosso IMC. Seu peso é 75 quilos, sua altura é 1,75. Show de bola. Agora, isso não é muito legal, né? A gente, beleza, temos nossas variáveis, estamos capturando aqui um valor fixo das variáveis e imprimindo na tela, mas toda vez que eu rodo o programa vai ser a mesma coisa, porque esses valores nunca estão mudando. Porque eu não estou perguntando ao usuário, eu não estou pegando essa variável de lugar nenhum. E eu estou simplesmente dizendo que ela tem esses valores. Então a gente pode perguntar
ao usuário qual é o valor que ele quer dar para essas variáveis. Então a gente pode, por exemplo, retirar a atribuição de valor e perguntar ao usuário: digite seu peso. Digite seu peso. E aí o que vai acontecer? Se a gente compilar do jeito que está aqui, como a gente não está definindo nada para peso nem altura, o nosso programa vai exibir essas 3 frases em sequência e os valores das variáveis vai ser qualquer lixo que esteja na memória no momento. Isso é importante. Vamos lá agora. Por quê? O que são essas coisas aqui que a gente está chamando de variável? São espaços da memória do computador. São espaços alocados na memória. Talvez fique melhor se eu desenhar. Será que eu tenho um programa de desenho aqui? Krita não tenho. A gente pode baixar, por que não? Vamos baixar o Krita. Vamos lá, vamos comigo aqui. Krita Debian. É um app image. Ok. Não tem problema. Vamos fazer o download disso. Beleza. Download acabou aqui. Fiz um pequeno teste que tá funcionando, né? E vamos lá, vamos explicar aqui o que é essa memória aqui, né? Krita. Como eu vinha falando, imagine que a memória RAM é um espaço com vários bloquinhos, vários blocos, até o final, que vai de 0 a... Meu computador, por exemplo, tem 32 GB de RAM, então vai de 0 a 32 GB. E cada espacinho desse aqui é um número X, bytes. Não importa muito qual número é esse aqui. Isso que é a memória RAM. É um espaço contínuo e contíguo, né? Ou seja, um atrás do outro em sequência, sem buracos, de 0 a 32 GB. Quando a gente inicia o nosso computador, ele já ocupa alguns gigabytes de RAM, né? Com o sistema operacional, com os programas que estão abertos e tudo mais. Então, vamos supor que a gente ligou o computador, esse espaço daqui todo está ocupado com o sistema operacional, com SO. E aí tem um espaço aqui ocupado pelo seu editor de texto, tem outro espaço aqui ocupado pelo Krita, aqui, né, por exemplo. E quando a gente roda o nosso programa, o sistema operacional reserva um pedaço da memória para a gente usar. O sistema operacional reservou aqui alguns blocos daquele para o nosso programa. Isso aqui é o nosso IMC. Esse espaço aqui. Agora eu vou dar um zoom aqui, ó. Aqui está o espaço reservado. Então está aqui a memória, certo? Aqui é a memória. Ela tem muita coisa para cá, muita coisa para cá. E o nosso programa reservou, o sistema operacional, melhor dizendo, reservou para o nosso programa essa quantidade aqui de espaço na memória. É só um zoom que eu estou dando, certo? E aí a gente tem vários espacinhos aqui. E assim por diante, para lá e para cá também. Uma variável é um espaço desse aqui de memória. Isso é uma variável. Isso é onde fica o valor de uma variável no nosso programa. Então, lá aqui no nosso programa em C, quando a gente diz que peso é um inteiro, peso vai ficar aqui, ó. Peso, eu queria escrever bem aqui, mas é difícil. Peso. Esse espaço aqui é
onde peso se encontra. Ou seja, esse endereço da memória é onde vai ficar o valor do peso. Você vê que memória vai de 0 a 32 GB. Então, nós temos endereços que vão de um número decimal 0, hexadecimal, até o número, grosseiramente falando é isso, até o número em hexadecimal, bem grande aqui, que equivale, isso aqui era para ser F, um monte de F, certo? FFFF0, FFFF, que corresponde ao 32 GB. Como cada pedacinho desse tem um tamanho conhecido, que eu vou falar agora, mas não se preocupe muito com isso, que são 8 bytes, cada espacinho desse aqui são 8 bytes. Então, se você dividir 32 GB por 8 bytes, você vai ter exatamente a quantidade de endereços que um computador com 32 GB de RAM tem. É um absurdo de grande, é muita coisa. Então, peso, isso aqui é, na verdade, um endereço hexadecimal. 0, x, sei lá, 8A, 6, F, blá, 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 blá. É um número hexadecimal bem grandão aqui. Então, para nós, humanos, a gente diz int peso. O compilador vai transformar isso aqui em um endereço de memória. 0x, blá, 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 blá. Vai ser um número. Isso aqui vai ser um número. E nesse endereço de memória vai ficar o nosso valor que a gente colocar aqui. Era 75 antes? Então aqui vai ficar 75. Vai ficar o valor, o mesmo, 75. E aqui vai ser a altura. Outro espacinho desse aqui para altura, que vai ficar 1.75. E assim por diante. Cada variável que a gente definir no nosso programa vai ser um espaço desse alocado na memória. Beleza? Então é isso. O que é que vai acontecer agora se a gente mandar executar esse programa aqui? Como cada variável é um pedaço da memória, o sistema operacional, quando a gente inicia o programa, ele separa uma região da memória para o nosso programa ser executado. E aquela região da memória pode ter sido executada por um programa anterior. Então, tem coisas lá dentro, tem números lá dentro de cada espacinho daqueles que foi deixado para trás por outros programas. Então, a gente chama de lixo, garbage, né? Então, tem muito lixo ali na memória, porque é uma memória que não, é um espaço da memória que não estava mais sendo utilizado. E quando o sistema operacional reserva aquele espaço, ele não se preocupa em limpar e deixar tudo limpinho para a gente. Não, ele simplesmente reserva um espaço da memória e está aí para você usar. Faça o que você quiser. E aí o programa, o compilador vai atribuir um espacinho daquele, aleatoriamente, daquela região reservada, para cada variável. E como a gente não deu valor nenhum, ele vai imprimir simplesmente o que está dentro daquele espaço da memória. Então vamos até ver aqui, ó. Vamos compilar. A gente tem o nosso build aqui. Ele está reclamando, né, que a variável peso é inicializada, ou seja, a gente declarou, mas não inicializou, né, não definiu. E é justamente isso. Ela fala, ó, cuidado. Você está utilizando uma variável que você não iniciou, então vai ter lixo lá dentro, né? É basicamente isso que o compilador está falando para a gente. Mas a gente quer justamente ver o que é que está lá dentro. Está aí. Ó, são números aleatórios. E cada vez que a gente executar, vai ser número diferente. Porque cada vez o sistema operacional reserva uma parte diferente da memória, reserva um pedaço, depois reserva outro. Executei de novo, reservou outro pedaço, reservou outro pedaço. E cada pedaço desse que ele reserva tem lixos diferentes, tem valores diferentes ali dentro da memória. E ele está exibindo aqui para a gente. Né? Então é muito interessante. C, essa linguagem C, ela é muito interessante por isso. Porque ela é muito perto da máquina. Ela não faz nada por você. Você tem que fazer tudo. Você tem que dizer quando você quer que quebre a linha. Se a gente não colocar esse /n para quebrar a linha, ele vai imprimir tudo na sequência.
Se a gente não inicializar, ele vai mostrar o lixo que está na memória, né? Então, isso faz com que C seja uma linguagem muito rápida e muito poderosa também. Porque a gente pode mexer com o hardware quase como se estivesse programando em assembly. E é uma outra conversa, isso é uma outra conversa. Tá? Ao mesmo tempo, por ela ser assim, é muito fácil o programador atirar no próprio pé, que é como gostam de falar, né? É você cometer um erro, a linguagem, o compilador não vai te dizer que você cometeu erro nenhum, o programa vai rodar como é o caso aqui, né? O programa está rodando, ele não tem erro acontecendo aqui, mas não está acontecendo o que você espera. Você esperaria que isso aqui fosse 0, por exemplo. Eu não atribuí nada, então que fosse 0. Então, ao mesmo tempo que ser uma linguagem muito poderosa, pela mesma razão que ela é poderosa, ela também é perigosa nesse sentido de programador desavisado poder atirar no próprio pé. E isso acontece frequentemente, tá? Principalmente para quem está aprendendo. E para os experientes também. Então, por isso que tem algumas boas práticas. Por exemplo, em C, sempre que você declarar uma variável, mesmo que você vá utilizar aqui logo na sequência, é importante que você inicialize ela com algum valor. No nosso caso aqui, por exemplo, 0. Né? Então, aí agora, quando eu compilar o programa, sempre que eu executar, eu tenho certeza que o valor dessas variáveis vai ser 0. Porque apesar do compilador, apesar do sistema operacional estar reservando espaços diferentes na memória a cada inicialização, a cada vez que o programa é executado, a gente está dando a certeza que os valores dela vão ser 0 e não vai ser um lixo qualquer aí. Então tudo isso para a gente dizer que a gente quer pegar os valores dessa variável do usuário. A gente quer que o usuário digite esses valores. Vamos fazer por enquanto só com peso. Vamos fazer só com peso. Então, digite o seu peso. Então, printf é mostrar o valor de alguma coisa na tela e tem uma função para fazer o contrário, para você capturar da tela para o programa, que é scanf. É scan formatado. Igual scanner. Scanner, você bota uma foto no scanner, escaneia e recebe a foto para o computador. Né? Mesma coisa. O scan aqui, você está recebendo o conteúdo que está no terminal, você vai trazer para dentro do seu programa. Formatado. Por isso que tem esse F aqui. Então, como a gente quer o inteiro, então a gente sabe que inteiro é I, não é isso? E eu vou armazenar dentro da variável peso. É quase isso. Tem um pequeno detalhe que a gente tem que colocar um símbolo, esse símbolo do I comercial aqui. Esse símbolo quer dizer que a gente está se referindo ao endereço de peso e não ao conteúdo. Vamos voltar para o Krita, agora que é importante. Isso aqui também. Lembra que eu falei que peso é um endereço e dentro desse endereço tem um valor? Então, essa função scanf, ela pede o endereço para colocar o valor que o usuário digitar lá dentro. Para colocar o valor aqui dentro. É só isso. Por isso que ao invés de a gente passar assim, ó, peso, a gente passa com o I, esse I comercial, que quer dizer o endereço. Se a gente passar assim, vai dar erro, porque o scanf vai pensar que isso aqui é o endereço, aí ele vai tentar interpretar isso aqui como endereço, e não é um endereço, é um valor. Aí vai dar problema, ele vai dizer que está errado, compilador. Eu vou compilar aqui para mostrar para vocês. Talvez não dê erro nem de compilação, dê erro de execução. Mas vou limpar aqui a tela, vamos compilar, ó. Vou compilar desse jeitinho que está aqui, tá? Deixa eu botar aqui do ladinho para a gente ver. Ó, eu vou compilar desse jeito errado aqui, certo? Para a gente ver o erro acontecendo. Então é o build. Aí, ó, ele não deu erro, ele deu um warning. Ele falou, ó, o formato I,
espera um argumento do tipo int estrela, que é um endereço. Depois a gente chega nesse detalhe. Mas o argumento é só int, não é o endereço. Ele não deu erro. Se a gente quiser rodar o programa, vai rodar. IMC. E vai dar um segmentation fault aqui, eu acho. Isso, aí, ó. Eu digitei um peso, mas em vez de ele passar para cá e dizer qual é o meu peso, ele deu esse erro aqui. Esse aqui é o temido erro de quem está aprendendo C, que é segmentation fault. Mas não é para ter medo, porque está aqui, é simples, você consegue entender. Que é simplesmente ele está esperando um endereço, mas você não passou um endereço, você passou um valor. Você passou um valor inteiro. E aí é só a gente falar, beleza, então isso aqui é o endereço que eu vou passar. Eu não vou passar o valor. Aí agora, se eu compilar, deixa eu limpar. Se eu compilar de novo e executar, vou digitar o peso. E aí, tudo certo. Ele falou, meu peso é 23, a altura é 0, porque eu só perguntei o peso, não perguntei a altura. Beleza? Então é isso aí. Não é complicado, tá? É só cuidado, né? Tem que ter cuidado. Você viu que... Deixa eu voltar aqui eu não vou passar o endereço, vou passar o valor novamente. O conteúdo, né, do endereço. E vou compilar novamente. Droga, é o build. Ele só está mostrando esse warning porque a gente falou lá no nosso arquivo build, aqui, ó. No nosso arquivo de compilação, eu vou abrir ele novamente aqui. A gente colocou isso daqui, ó. Se a gente não colocar essas flags de warning e compilar, ele não dá erro nenhum. Por isso que eu falei lá que vamos colocar essas flags aqui para o compilador nos ajudar mais, né? Então ele dá warnings importantes e é bom a gente sempre prestar atenção quando a gente estiver compilando o que é que ele está dizendo. E hoje em dia está muito bom, né? Ele diz muito precisamente, né? O argumento 2 tem tipo inteiro e é esperado um tipo inteiro asterisco, que é o endereço do inteiro. É um ponteiro, né? Isso aqui são os famosos ponteiros. Não se preocupe com isso. Você já viu que é muito simples. É isso. Mas a gente vai ter um episódio aqui dedicado, né, em algum dos nossos projetos a falar exclusivamente dos ponteiros. Mas, spoiler, é somente isso. Ponteiro é um endereço. Simples assim. Então, ele esperava um endereço e a gente deu um valor inteiro. Então, ele está dizendo, ó, cuidado que pode ser que dê problema. Então, essas duas flags aqui são importantes por isso. Então, vamos voltar lá. Então, isso é uma forma de a gente pegar dados do usuário, certo? E em qualquer sistema de automação, servidores principalmente que não tem usuários ali, né, programa executando programas, a maneira que se padronizou no Linux e no Windows também, né, mas isso é muito forte no Linux, é você passar seus valores, os valores que você quer passar para o seu programa por meio de argumentos de linha de comando. Por exemplo, a gente está usando aqui ó, o ls. ls é um programa que roda e ele não lista os diretórios. Só que ele aceita argumentos. A gente passa aqui ó, o "-l", aí ele em forma de lista. Então isso aqui é um argumento. A gente pode passar o "-a", é um outro argumento, né? "-l" é um argumento, "-a" é outro. "-l" em formato de lista, "-a" é um outro argumento que ele vai mostrar todos os arquivos, inclusive os ocultos. Então tá aí, ó, o comando ls aceita vários argumentos. Ele até permite que a gente junte os dois argumentos em um só, "-la". Ou seja, a gente juntou os dois em um só, né? Ele é inteligente o suficiente para entender que isso aqui são dois argumentos. A gente pode fazer a mesma coisa com o nosso programa. A gente pode fazer com que o nosso programa IMC ele aceite dois argumentos. Ele aceite o peso, 55 quilos, por exemplo, e aceite também a altura, 1,67, e a altura.
Por exemplo, a gente pode fazer, ao invés de perguntar, a gente pode fazer isso daqui. Então, agora vamos aprender como que o nosso programa em C consegue pegar argumentos da linha de comando. Para interromper o funcionamento de um programa, que foi o que eu acabei de fazer aqui, né? Eu executei o nosso programa, ele perguntou, digite seu peso. Eu quero sair daqui, eu não quero digitar peso nenhum, eu quero simplesmente sair do programa, é Ctrl C, e a gente sai do nosso programa. Ctrl L aqui para limpar a tela novamente, vamos voltar para o nosso código, para a gente pegar os argumentos da linha de comando agora. Também é muito simples. Então eu não vou mais perguntar o peso e a altura, eu vou pegar da linha de comando. Então, agora que vai vir os argumentos da nossa função main. O ponto de entrada do nosso programa em C, né, novamente, ponto de entrada é a função main, e por causa disso é aqui que ela vai aceitar dois argumentos. O primeiro é a quantidade de argumentos que eu passei na linha de comando, e o segundo argumento é um array com todos os argumentos que eu passei. O primeiro argumento se chama argc, e o nome tem que ser esse, tá? Que é o argument count, ou seja, é o contador do argumentos, é o número de argumentos que eu passei para o programa, certo? Então você vê que é um inteiro, é um inteiro. Pode ser um argumento, 2 argumentos, 3 argumentos, 4 argumentos, quantos argumentos eu passar. E um outro tipo de variável que a gente vai aprender agora, que é char argv, que são arguments values, são os valores do argumento, que são strings. O primeiro argumento é a quantidade de argumentos, arguments count, e o segundo é arguments values, são os valores do argumento. Ou seja, se a gente vier aqui para a nossa linha de comando, quando eu chamar o nosso IMC 551.75, por exemplo, eu estou dizendo que eu estou passando 2 argumentos, e os argumentos são esses aqui, ó, 55 e 175. É isso aqui que esses dois caras querem dizer, certo? Com um pequeno detalhe. Como sempre, né? Se eu falo IMC 551.75, peso e altura, né? Peso e altura, o C vai entender esse cara aqui, o nome do programa, como o primeiro argumento, certo? Então, todo programa tem, no mínimo, um argumento, que é o nome do próprio programa. Quando a gente está rodando IMC agora, o valor de argc é 1, né? Esse valor aqui de argc é 1, e o valor de argv é esse cara aqui. Eu vou mostrar para vocês. Então, a gente está recebendo o argc como parâmetro da função, então eu já posso imprimir ele, a gente já sabe imprimir. Então, antes de eu imprimir o peso e a altura, eu vou imprimir o primeiro argumento. Aliás, primeiro argumento não, é quantidade de argumentos. E é o que esse cara? Esse cara é um inteiro. Então, inteiro é %i, certo? Ou %d. Eu vou botar %d agora para ser um pouco diferente e a gente começa a se habituar com ele também. E aí eu vou botar uma nova linha e eu quero imprimir ele, certo? Então, nada de novo aqui, tá? A única coisa nova são essas duas outras novas variáveis, que é parte de todo e qualquer programa em C. Sempre a função main vai vir com esses dois argumentos. Sempre. Você pode omiti-los, como a gente vinha fazendo. Se você não for usar, você pode omitir eles. Mas como a gente vai usar agora, né, então eu estou colocando eles aqui. E o nome tem que ser esse sempre, tá? Você não pode chamar de outra coisa, não. Tem que ser esse nome aqui. Então vamos ver a quantidade de argumentos. Vamos ver a quantidade de argumentos que nosso programa tem, para ver se é um mesmo. Então vamos compilar. Aqui ele está dizendo para mim, você declarou aqui o argv, mas você não está usando em lugar nenhum. Tudo bem, é isso que eu quero mesmo por enquanto. Agora eu vou imprimir IMC. Tá aí, quantidade de argumentos 1.
Que argumento é esse? É esse próprio cara. E eu vou provar para vocês de novo. Vou mostrar para vocês. A gente vai imprimir agora uma string. Né? Você vê que a gente está imprimindo string aqui, né? Só que essa string agora ela é um tipo de string diferente. Né? Por quê? Porque ela está dentro de uma variável. Ela está dentro de uma variável. Não é verdade? E a gente sabe que printf ela é f porque ela precisa de um formato. Então, o formato, a gente aprendeu o formato para inteiro, que pode ser D ou I, e a gente aprendeu o formato para float, que pode ser F. Que pode ser não, que é F. E o formato para string, o que é? Você adivinhou? É S. Né? Se eu quero imprimir string, então é %S. Aí eu vou quebrar a linha. E tem um agravante aqui, porque isso aqui não é simplesmente uma string, é um array de strings, é uma lista de strings. Eu não vou entrar em muitos detalhes por enquanto, mas o que é importante vocês saberem é que string, como eu já falei lá antes, é uma sequência de caracteres, não é? É um array de caracteres, é um caractere atrás do outro. Aqui, ó. Um caractere atrás do outro. Q-U-A-N-T-I-D-A-D-E. Né? Uma string é um caractere atrás do outro. Caractere em C é char. O tipo, né, de caractere. De caractere em C é char. E uma string é char estrela. Certo? Guarde essa informação por enquanto. Só isso. Então eu vou dizer que eu vou chamar esse cara aqui de argumento 1, que é o nosso primeiro argumento, certo? Então, sempre que você vê char estrela, e aí a gente pode fazer assim, tem gente que faz assim, ó, char estrela junto, tem gente que bota a estrela colado com o nome da variável, que é a maneira que eu gosto de fazer, tem gente que bota char estrela, espaço e deixa assim, tanto faz, tá? Mas se tem char e tem uma estrela depois, quer dizer que é uma string, tá? Em C é uma string. Então, e como esse argv é uma sequência, é um array de strings, então eu quero o primeiro elemento dessa string. E o primeiro elemento em C, o primeiro elemento de um array em C é o elemento 0. Muita coisa ao mesmo tempo, só essa partezinha, né? Eu sei, muita coisa, mas vamos comigo que a gente vai se habituando aos poucos, certo? Com tudo isso. Então, o que é que eu estou falando aqui? Ó? Quando a gente vê star, quer dizer que é uma lista de strings, é uma lista. Tem 1, 2, 3, tem não, né? Pode ter nenhum elemento, um elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos e assim por diante. Nesse caso aqui, como eu estou passando só o nome do programa, essa lista de string vai ter somente um argumento, que é esse cara aqui. É esse IMC, certo? E como array sempre começa com índice 0, por exemplo, se eu tenho um array de números com 5 elementos, em C é assim que a gente faz. Aí é o elemento 10, 20, 30, 40, 50. Certo? Se eu tenho... Isso aqui é um array de inteiros. Ó. É um array de inteiros. Que tem 5 elementos. Se eu quero me referir a este primeiro elemento, eu me refiro a ele assim. Ó. Números 0. É assim que eu me refiro a eles. Vamos fazer o seguinte, para facilitar um pouco essa história de array, depois a gente volta aqui para os argumentos. Beleza? Então, eu vou comentar esse código em C. Agora a gente vai aprender a comentar o código. Comentar o código em C tem várias maneiras. Para comentar um bloco de código inteiro, essa barra com asterisco no começo, e a barra com asterisco barra no final, né? O contrário.
barra asterisco, asterisco barra. Ou seja, esse código aqui não vai ser executado mais, ele está comentado. Eu vou apagar aqui. Mesma forma foi o que eu fiz aqui em cima, eu não falei antes para vocês. Essas duas barras, uma atrás da outra, é uma maneira de comentar o código. Então, tudo que é comentário, o compilador não executa. Então, se eu executar do jeito que o código está aí agora, se a gente salvar e compilar, main, a gente tem o build, né, já. Ele está dizendo, cuidado, você tem duas variáveis, declarou duas variáveis, mas você não está utilizando. Ok, tudo bem. E a gente executar o IMC agora, nada acontece porque está tudo comentado. Está só retornando zero, como o nosso primeiríssimo programa lá atrás, lembra? Pronto. Então, vamos aqui para essa questão dos arrays, certo? Vamos lá. Eu vou fazer de novo aqui o nosso array ou lista. Estou falando array, né? É assim, ó, array, que é igual a lista. É uma lista de números, né? Eu vou declarar minha lista de números. É assim, ó. Eu digo que isso aqui é um inteiro e é um número com 5 elementos. É um número, é uma lista de 5 números, né? E aí eu posso fazer aqui, ó. Eu declarei, né? Lembra? A declaração da variável e depois a definição, né? Ou a atribuição dos valores. E aí, o primeiro elemento desse array, vou botar aqui, array de inteiros. Ou lista, né? Lista de inteiros. Então, o primeiro elemento desse array ou dessa lista é o elemento 0. E eu vou dizer que ela é 10. Vamos colocar aqui o tamanho 3. Tem 3 elementos, certo? Números. Aqui. O nome da lista é números, com 3 elementos. O primeiro elemento é números índice 0. Isso aqui é o índice desse array. O segundo elemento do array números é números índice 1, que vai ser 20. E o terceiro elemento do array números é números 2, que vai ser 30. Certo? É isso. A gente pode agora imprimir printf asterisco D, né? Eu vou botar aqui, ó, item 1, vírgula, índice 0. Importante lembrar, o primeiro item, índice 0. Segundo item, índice 1. Terceiro item, índice 2. Então, item 1, índice 0. Aí eu vou imprimir o nosso números 0. Beleza? Aí eu vou copiar essa linha e colar. E vou dizer que o item 2, índice 1, é números 1. Aí eu vou copiar e colar essa linha e vou dizer que o item 3, índice 3, é números 2. Então eu vou salvar o arquivo. Vou compilar. Vou compilar a nossa solução. Ele deu os avisos aqui dizendo que eu não estou utilizando essas variáveis, não estou utilizando estas variáveis, tudo bem. E agora eu vou executar o nosso programa de novo, IMC. Clássico, isso acontece o tempo todo. Esqueci de botar nova linha, então vou botar barra N aqui e barra N aqui. Certo? Então vamos aqui de novo, limpa a tela, compila e roda. Tá aqui, item 1, índice 0, valor 10. Item 2, índice 1, 20. Item 3, índice 2, 1. Por que 1? Porque eu errei um índice aqui, ó. Aí ele pegou um valor da memória, que é lixo.
Na verdade, aqui é 0, 1, 2. Né? Então, aqui é para ser 2. Aí eu vou agora limpar a tela de novo, compilar de novo, porque eu mudei o código, e executar novamente. E agora, finalmente, 10, 20, 30. Então é isso. É assim que a gente referencia valores dentro de listas, valores dentro de arrays, com o nome da variável e, entre colchetes, o índice desse valor, lembrando que sempre o primeiro elemento é 0. O índice começa em 0, certo? Com isso em mente, fica mais fácil agora de a gente entender o que está acontecendo aqui. Esse argv aqui é uma lista de strings. Então, eu estou dizendo que o argv0 é o primeiro elemento dessa lista. E eu estou chamando essa string de argumento 1. Só isso. E aí eu vou imprimir agora essa string aqui. Eu vou dizer argumento 1 é S, ó. E eu vou dizer aqui argumento 1, que é a nossa variável lá. Ou, melhor ainda, eu posso nem usar essa variável e já chamar direto aqui, ó, argv0. Assim. Então, eu vou imprimir a quantidade de argumentos e o valor do argumento 1, argv0. Certo? Salvar. Vamos compilar novamente, limpar a tela, compilar. Agora ele não deu warning nenhum, porque nós estamos utilizando ambas as variáveis que a gente declarou aqui em cima. E agora a gente pode passar aqui, ó, IMC, e ele disse quantidade de argumentos 1 justo. Só tem um argumento. Que argumento é esse? É o nome do próprio programa, IMC. Repare que eu nem compilei o programa de novo. Ele já está compilado, ele já está funcionando. Ele já vai dizer a quantidade de argumentos aqui. Então, se eu passar outro argumento, vamos botar aqui 12, um número qualquer, e apertar Enter, ele já diz, ó, a quantidade de argumentos agora é 2. Por quê? Porque eu realmente passei 2 argumentos. O primeiro é o nome do programa, sempre é, e o segundo é o número 12. Não é isso? Então ele está dizendo aqui, ó, quantidade de argumentos 2. O argumento 1 continua sendo o IMC, e sempre vai ser. E o segundo argumento? Então a gente já pode armazenar aqui, na altura, no peso, aliás, o segundo argumento. Não é verdade? O segundo argumento, eu vou até botar aqui, ó. Vou copiar essa linha aqui para baixo. Copiar essa linha aqui. E vou colocar aqui o argumento 2. E eu vou até botar aqui entre parênteses, que vai ser o nosso peso. É argv1. Argv1. E agora, quando a gente voltar para o terminal e recompilar, eu recompilei por quê? Porque eu adicionei essa linha nova aqui. E aí a gente vai rodar aqui o nosso programa, IMC, e eu vou passar o peso, 12. Está aqui 2 argumentos e o peso é 12. Então temos uma coisa interessante aqui já. A gente já pode capturar o argumento peso e altura através das linhas de comando, através dos argumentos da linha de comando. Tá? Só que se você reparou aqui, esse peso é uma string. É uma string. E a gente precisa que o peso seja um inteiro para poder fazer nossas contas. Né? A gente não está fazendo a conta ainda, a gente está só imprimindo aqui embaixo, mas a gente precisa que ele seja inteiro. Então a gente tem que converter esse valor para inteiro, de string para inteiro. Tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou chamar, antes de eu imprimir o argumento 2 peso, eu vou criar uma nova variável chamada peso string, porque eu sei que é o peso em formato de string, não é inteiro ainda. E ela é o argv1, é o nosso segundo argumento, esse cara aqui, ó, certo? Então eu estou dizendo que argv1
esse valor aqui que eu vou digitar, que o usuário vai ter que digitar, vai ser armazenado em peso string. E aí eu vou imprimir aqui, em vez de imprimir argv1, eu vou imprimir peso string. Certo? Salvei. É para ter o mesmo resultado ainda. Aí eu compilo e rodo. MC33. Beleza, quantidade de argumentos 2, o argumento 1 é MC e o peso é 33. Tudo certo. Agora, como que a gente transforma isso em inteiro? Aí tem uma função no C que se chama ATOI. Não é um nome bom, eu sei, mas é esse o nome da função. Que da maneira que eu entendo esse nome, é o seguinte, eu explico já. Mas aí é ATOI e ele aceita aqui um peso, ele aceita a string aqui e ele vai converter essa string em inteiro. A maneira que eu entendo o nome dessa função é A de string, A é uma string, to e de integer. Então é A to integer. String para inteiro. É assim que eu entendo. É o meu mnemônico, né? Para sempre lembrar disso aqui. Então, se eu quero transformar uma string para inteiro, eu tenho que usar essa função ATOI. Aí eu passo a minha string, que é o meu peso, né? É o número 12, só que é o número 12 em formato de string, ele não é um número ainda. E aí eu transformo para inteiro. E é assim que se faz. Tá? Aí agora eu vou salvar esse programa. Vamos limpar a tela e compilar novamente. Ele está reclamando já. Ó. Implicit Declaration of Function ATOI. Lembra? A gente já viu esse erro antes. Implicit Declaration de uma função é porque ele não está encontrando essa função em algum lugar. Aí ele está dizendo, você está declarando implicitamente. É como se tivesse implícito onde está essa função, só que não está implícito. Ou seja, a gente tem que deixar explícito para o compilador onde encontrar essa função. E como é que a gente sabe? Não está dentro dessa biblioteca aqui, stdio. Porque se tivesse, ele teria achado. Agora eu vou ensinar para vocês uma outra maneira, uma nova maneira, a primeira maneira, né, de acessar a documentação em C no Linux, através das man pages, que são as páginas de manual. É o manual do Linux, né? Então, toda função em C tem uma man page, tem uma página de manual. Para a gente acessar essas páginas, no terminal, a gente só tem que digitar man de manual e o nome da função, que no nosso caso é ATOI. Aí está aqui, ó, biblioteca de funções, né? O manual das funções das bibliotecas. Aí tem vários, ó, ATOI, ATOL, ATOL, L, enfim. O que a gente quer é ATOI. Aí ele fala onde ela está incluída. Está aqui. Então, a gente simplesmente pega o que está aqui e põe aqui. Então, a gente sabe que essa ATOI está incluída em... Oh, meu Deus. Em stdlib.h. É uma outra biblioteca em C. Ele até fala que faz parte da biblioteca padrão de C, né? Essa stdlib. E aí tem essas três funções nessa biblioteca. Tem mais, né? Mas essas três são algumas delas. E aqui é bem legal. Ele fala, ó, essa função retorna um inteiro, que é o que a gente quer, né? A gente retorna um inteiro e ela aceita um char estrela. É um string, que é justamente o que a gente está passando, ó, peso. Peso é um char string. Não é legal? E aí você pode ler, ele tem a descrição, converte para inteiro, blá. Então é um recurso que você pode acessar também. É muito bom, inclusive. Tá? Então agora que a gente disse para o compilador onde essa função se encontra, a gente pode mandar ele compilar novamente. Ele compilou sem problema nenhum.
E agora, quando a gente rodar o IMC, passando aqui o segundo argumento, né, como peso, ele vai pegar o nosso argumento, armazenar nessa peso string, vai imprimir, depois ele vai converter para inteiro e vai imprimir o valor do peso em inteiro aqui. E a altura vai continuar sendo zero, porque eu não peguei o valor da altura ainda. Tá? Então vamos ver se é isso que ele vai fazer. Justamente, aí ó, ele imprimiu a quantidade de argumentos, o argumento 1 sempre é EMC, né? O argumento 2 foi 23 que eu passei, ele converteu e quando imprimiu aqui, ele já imprimiu 23 quilos aqui, belezinha, do jeito que a gente quer. Eu vou apagar essas linhas aqui, que a gente já entendeu que o primeiro argumento é o argumento 0 e é sempre o nome do programa, né? A gente já entendeu isso. Agora, uma coisa que vai acontecer é a gente esquecer de passar esse argumento. Pode acontecer, por exemplo. Se a gente botar aqui ó, IMC e não passar nada, não passar argumento nenhum, vai dar o famoso segmentation fault de novo. Por quê? Porque o compilador, quando executa o programa, né, o computador, quando executa o programa, está tentando armazenar aqui nessa variável, nesse local de memória, um valor que não existe. Porque a gente não tem o segundo argumento, a gente só tem um. A quantidade de argumentos é 1 aqui, ó. E a gente está querendo pegar o segundo, e ele não existe. E aí, esse segmentation fault quer dizer que a gente está querendo acessar um lugar da memória que não existe valor dela, tá? Então a gente tem que se proteger disso. Então uma maneira de a gente se proteger disso é, assim que o programa iniciar, a gente condiciona o programa a funcionar somente se o usuário passar um argumento. Se o usuário não passar o argumento, a gente sai do programa. Então a gente vai introduzir agora um outro conceito de condicionais, os famosos ifs. Então a gente vai condicionar nosso programa a só executar com pelo menos 2 argumentos, não é verdade? Porque o primeiro argumento é sempre o IMC e o segundo argumento é que vai ser o peso que a gente quer. Então temos que fazer ele funcionar com 2 argumentos. É essa condição que a gente vai dar para ele. Então, se argc, que é a nossa quantidade de argumentos, for menor do que 2, a gente sai do programa. Sai do programa. Aí tem essa função exit, que vai sair do programa com um determinado código. E eu vou botar 1. Por que 1? Está lembrado e prestou atenção no que eu falei? Talvez você consiga lembrar que eu falei que o programa, quando é terminado com sucesso, a gente retorna 0. Então, se a gente sai do programa com 0 aqui, o sistema operacional vai sair do programa e vai dizer que saiu com código 0. Então, vai dizer que saiu ok. Só que não saiu ok, porque a gente quer obrigar o usuário a passar um argumento. Então, a gente, além de sair do programa, a gente ainda vai sair informando ao sistema operacional que o programa saiu com falha. E aí a gente passa qualquer valor diferente de 0. 1, 2, 3, 1000, menos 1, menos 30, não importa. Que tem que ser diferente de 0. E aí a convenção é sair com 1. Mas você pode colocar qualquer valor aqui. Certo? Então vamos rodar agora o nosso programa. Vamos compilar primeiro. Vamos limpar a tela, compilar. E dessa vez eu vou executar sem passar argumento. Lembra que deu segmentation fault antes de eu adicionar essa condição, né? Agora, com essa condição adicionada, você viu que não deu segmentation fault, ele não executou, ele não imprimiu essa primeira linha, ele simplesmente saiu do programa. E você vê, ó, por essa setinha vermelha aqui, que é erro, né? Setinha verde, execução com sucesso. Setinha vermelha,
a execução falhou. Mas isso é coisa do meu shell, que eu programei o meu shell, o meu terminal para ser assim. Aí se você quiser ver o resultado, né, você executa aquele comando echo cifrão interrogação e você vê aí que ele saiu com código 1, ou seja, saiu com erro, né? Só que isso não é muito legal para o usuário, né? Poxa, o usuário que nunca usou o seu programa vai usar a primeira vez, aí simplesmente não acontece nada, ele pensa que executou com sucesso, só que não executou porque deu erro aqui, né? Mas ele não mostrou nenhuma mensagem de erro. Então no Linux é aquela coisa, se um programa executa com sucesso, ele não mostra nada. Mas se o programa dá erro, a convenção é que se mostre qual foi o erro que aconteceu, para o usuário saber que deu problema. Então a gente pode fazer isso aqui, né? O nosso if, nossa condição é isso aqui, né? A gente faz uma condição, coloca um teste. Qual que é o nosso teste? A gente está verificando se o argc é menor do que 2. Né? Isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso. Se argc menor que 2 for verdadeiro, ele executa o que vem depois. E aí a gente pode fazer da mesma forma que o main aqui, ó, abrir um novo escopo. Então tudo que está dentro desses duas chaves aqui faz parte do if. E só vai ser executado se essa condição aqui for verdadeira. Então, se for verdadeiro, além de sair do programa, antes de sair, eu quero imprimir que erro. É necessário digitar o peso em quilogramas. Beleza? Aí eu vou agora compilar novamente e vamos executar sem argumento nenhum. E aí ele fala, ó, é necessário digitar o peso em quilogramas. Aí eu sempre esqueço de colocar essa linha nova aqui, essa quebra de linha, nova linha. Né? Esse barra N é uma boa maneira de lembrar a quebra de linha como nova linha, né? Barra N de nova linha. E aí vamos compilar de novo e quando a gente executar, é necessário digitar o peso em quilos. E aí, quando eu digitar o peso em quilos, 75, o programa funciona normalmente. Legal, né? Beleza, então a gente já está capturando aqui o peso em quilos. Agora só falta a altura e a gente quase já finaliza a nossa primeira parte aqui do nosso projeto. Então vamos capturar a altura também. Então primeiramente se eu vou capturar a altura, então eu vou ter que passar aqui, além do IMC, né, o nome do nosso programa, eu vou ter que passar o meu peso e a minha altura, 1,75. Ou seja, eu estou passando 3 argumentos aqui. Então a gente já pode mudar aqui o nosso teste da condição para 3, ou seja, a gente só vai executar o erro se a quantidade de argumento for menor do que 3. Agora a mensagem de erro é necessário digitar peso em quilogramas e a altura em metros. Aí agora a gente vai ter uma outra variável string chamada altura. E eu vou chamar a altura string para diferenciar dessa altura aqui que é em float. E vai ser o nosso terceiro argumento, ou seja, o argumento de índice 2. Eu não vou mais imprimir. Vou imprimir também, vamos imprimir para ver. O argumento 3, que é a altura, vai ser a nossa altura string. E da mesma forma que eu converti o peso, eu vou converter a nossa altura. Já está aqui embaixo. E lembre-se que ela é um float. Ela é um float. Então, a gente tem que converter A to... Se A to I é inteiro, A to F é float. Faz sentido, não faz? E aí você começa a ver que, apesar dos nomes serem bem feios, você começa a ver um pouco de sentido neles com o tempo. Altura string. E aí, se você quiser ver a documentação do ATOF, você vai lá no main pages, ATOF. Tá aqui, ó. Converte uma string no double. Um double e float são... um double pode ser um float, tá? Então, tanto é que é um F aqui. E é isso. Também faz parte da mesma biblioteca, stdlib, e ele aceita
uma string e retorna um double, que pode ser convertido para float automaticamente. A gente não precisa converter manualmente. Para sair dessa man page, você aperta Q no teclado. Porque se você apertar ESC, não sai nunca, né? Então você aperta Q, a letra Q de quit. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Vamos recapitular. A gente está verificando se a gente tem pelo menos 3 argumentos. Se não tiver, a gente imprime uma mensagem de erro e sai do programa com um status de erro. Caso isso aqui seja falso, ou seja, a gente tem pelo menos 3 argumentos, a gente vai pegar o segundo e o terceiro argumento e colocar em peso string e altura string, vai imprimir eles na tela, vai converter cada um deles, o peso para inteiro e a altura para float, e depois vai imprimir o peso e a altura. Aparentemente está tudo certinho aqui. Vamos compilar. Nenhum erro aconteceu de compilação. Vamos ver se vai ter erro de execução. Aí a gente executa. Eu esqueci de digitar o peso e a altura. Então vamos digitar o peso aqui, ó, 75. É necessário digitar a altura também, peso e altura. Então 1.75. Aí. Então tudo certinho. Pegou meu peso, pegou a altura e está imprimindo tudo belezinha. Lembra que eu disse aqui que só tem duas casas decimais a ser exibida? Então, se eu passar aqui mais do que 2 casas decimais como argumento da altura, o que é que acontece? Ele só imprime 2. E você perceba que ele arredondou. Ele não truncou, né? Em vez dele ter truncado para 175, ele arredondou para 176, já que era mais perto. Está mais perto de 176 do que de 175. Então, isso é um detalhe aí, uma curiosidade aí. Então, é isso. Temos tudo agora para calcular o nosso IMC. Temos tudo. A gente já pode exibir aqui uma nova frase. Na verdade, vamos armazenar o valor do IMC em um float. IMC. E a gente já pode colocar direitinho essa fórmula aqui, ó. Peso, que a gente já tem em inteiro, já tem um número dela, né? A gente já pode fazer cálculo. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Como é que é o quadrado em C? Não lembro, mas a gente sabe que se a gente multiplicar uma coisa por ela mesma, a gente está elevando ao quadrado, né? Então, peso dividido por altura vezes altura. E é importante colocar esse parênteses aqui, porque a altura ao quadrado está no denominador. Então, a gente já tem o IMC, e agora a gente pode imprimir printf. Seu índice de massa corporal e aí a gente bota aqui, ó, eu quero imprimir com uma casa após a vírgula só. Então é .1f, porque é um float, certo? Eu vou quebrar a linha, não vou esquecer dessa vez. E vou botar aqui IMC. Agora é o momento da verdade. Vou compilar. Compilou sem problemas nenhum. E agora vamos rodar o IMC com o meu peso e a minha altura. Mais ou menos. Tá aí, o meu índice de massa corporal é 24,5. Então, acho que a gente conseguiu terminar o nosso primeirinho projeto. Ou o nosso primeiro projetinho. Aprendemos muita coisa, muita informação. E no começo vai ser assim mesmo. À medida que a gente vai avançando aqui com os projetos, a gente vai solidificando cada vez mais todas essas informações. A gente viu aqui muita coisa. Por exemplo, a gente viu o que são esses includes. A gente aprendeu sobre o ponto de entrada do programa, que é a função main. A gente entendeu sobre funções, o básico, né, que retorna, toda função retorna alguma coisa, recebe argumentos e executa algum código, né, dentro dela. A gente viu entrada e saída, tanto pedindo ao usuário para digitar, utilizando o scanf, como pegando a informação pelos parâmetros da linha do comando, como a gente está fazendo agora. A gente aprendeu a compilar um programa e a gente entendeu como que e por que é importante esse processo de compilação,
que a diferença, né, entre arquivo de texto e arquivo binário, que o binário é o que a máquina entende, né? O arquivo de texto é para a gente poder entender e poder falar alguma coisa útil para o computador fazer. A gente aprendeu a compilar o programa pelo script. Olha só a quantidade de coisa que a gente aprendeu só nesse projetinho, né? Então a gente fez um script aqui para compilar o nosso programa para a gente não ter que digitar na mão toda vez isso aqui. A gente aprendeu sobre variáveis, e a gente viu como ela se relaciona com a memória do computador, isso é muito, muito, muito importante. A gente aprendeu sobre strings, o básico, a gente vai se aprofundar mais ainda, tem muito mais para ver sobre strings, tá? Mas a gente viu que strings é uma sequência de caracteres. E o que mais? E a gente também viu condicionais, né? A gente viu aqui como se utilizar um if, né? Tem mais coisas também, a gente vai se aprofundar mais também em cada um desses tópicos que eu acabei de falar aqui, include, ponto de entrada, função, string, condicional, entrada e saída, tudo isso, muita informação, mas é somente o básico. Toda a linguagem de programação de propósito geral, né, que é o caso de C, é o caso de Python, é o caso de JavaScript, é o caso de C#. Que quando a gente fala de propósito geral é que você pode desenvolver qualquer coisa. Ela não é específica em um nicho só, né? Só na matemática, ou só na língua, ou só um editor de texto. Né? Toda linguagem de programação de propósito geral, ela é muito complexa, justamente por ela ser de propósito geral. Para a gente poder fazer qualquer coisa, ela tem que ser muito generalista. E isso traz complexidade para a linguagem. E, de todas as linguagens, a menos complexa, pelo menos na minha opinião, uma das mais simples é C. Por incrível que pareça. C é uma linguagem muito simples. A gente aprendeu aqui alguma coisa, nos próximos projetos a gente vai aprender mais. A gente sempre vai poder aprender mais, mas o básico para você começar a programar é muito simples em C. Então, com isso que a gente viu aqui hoje, você pode fazer vários programas já. Vários. Somente com isso que eu mostrei hoje. Aí, lógico, vai ter laço de repetição, que isso é uma ferramenta muito poderosa. Se a gente adicionar laço de repetição aqui, e estruturas de código, que a gente também vai ver, que são outros tipos de variável, né? São variáveis de estrutura. Você pode fazer qualquer coisa. O resto é detalhe, entendeu? Então, C é uma linguagem muito simples. A sintaxe é simples, mas ela é muito poderosa por ser muito baixo nível. Você viu que ela está relacionada diretamente com o endereço de memória. Enfim, né? Tudo dela é muito relacionado aos registradores do computador e tudo mais. E a gente vai entrando em detalhes a cada projetinho que a gente for fazendo. Como exercício para casa, como a gente já viu os ifs, eu aconselho vocês a descansarem amanhã ou daqui a 2 dias, de preferência no dia seguinte, né? Mas enfim, no seu tempo. Tenta fazer esse mesmíssimo programa aqui que a gente fez aqui, sozinho, sem olhar o vídeo e sem olhar na internet. Tenta fazer sozinho, tenta lembrar. Se não lembrar, consulta na internet, sem chat GPT, sem inteligência artificial, só o Google das antigas mesmo. Eu não lembro qual que é a função para converter de string para inteiro, qual que era a função, aí você coloca no Google, procura no Google, tenta refazer esse programa sozinho, o máximo que você puder, porque isso ajuda a absorver o conteúdo e a entender cada vez mais, com mais profundidade, o que você está fazendo. E uma vez que você fez isso, como exercício para casa, né, deixa eu limpar a tela e roda novamente. A gente está mostrando o IMC como um número. Isso não quer dizer muita coisa, né? Porque o IMC, se a gente for ver aqui, ó, IMC, eu acho que tem Universidade de Pelotas, foi um lugar bem legal que eu vi aqui, ó. Tem umas faixas, aqui a especificação. Ó, tem umas faixas, ó. Se for menor que 18,5, a classificação é peso baixo peso.
Se tiver entre 18,5 a 24,9, peso normal. Então, tudo isso aqui são condicionais, né? Se o MC for menor que isso, imprima abaixo o peso. Se o MC for maior que 18,5 e menor do que 24,9, imprima peso normal e assim por diante. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 condicionais aqui, utilizando if e else. E aí fica o exercício para vocês de colocarem essa classificação no programa, aqui, né? Você vai colocar os ifs aqui, if, else, if, todos aqui. E aí vocês pesquisem na internet como usar if, como usar o else if, que eu só usei o if aqui, né? Mas o else if é simplesmente se não se e bota outra condição aqui, né? Então, é um exercício. Acho que esses exercícios que a gente faz depois também ajuda muito a solidificar o nosso aprendizado e a nossa capacidade de pesquisar e aprender por nós mesmos também, que é importante. Valeu, galera. Até a próxima aí. Falou.